Já falei pra vocês algumas vezes que eu sofro de ansiedade generalizada. Eu sofro de ansiedade generalizada, depressão e TDAH. Hoje é um dia que eu tô bastante ansiosa. E aí eu achei que seria interessante falar pra vocês um pouquinho sobre o que é transtorno de ansiedade generalizada, que é o que eu tenho. Então, assim, eu quero falar um pouco sobre cada uma das três, sobre transtorno de ansiedade, sobre depressão e sobre TDAH. É importante pra mim, é um assunto que se tornou importante pra mim nesse último ano. Eu considero hoje que é muito importante falar sobre essas coisas, porque afeta muitas pessoas, mas a gente ainda é ensinado que falar sobre isso é errado e é ruim. Mas não falar sobre isso foi uma das coisas que me fez piorar mais, pra mim. É lógico que não funciona da mesma forma pra todo mundo, mas pra mim é importante falar, e eu tenho certeza que tem muita gente por aí também que passa pela mesma coisa e queria poder falar com alguém, ou pelo menos se identificar com alguém que esteja falando sobre isso, porque não são muitas pessoas. Hoje em dia tem mais e mais, na verdade, assim, eu tenho seguido uma nova gama de pessoas no Instagram, que são pessoas mais voltadas para questões que tem muito mais a ver comigo, e tem algumas pessoas que falam sobre essas coisas, assim como transtorno de alimentação e outras coisas, né? Eu não tô aqui pra falar de uma história triste, não é essa a intenção. A intenção é realmente passar um pouquinho de informação pra quem não entende bem, porque quem sofre de transtorno de ansiedade generalizada escuta umas coisas assim que eu não acho que a gente deveria escutar. E pra gente não escutar essas coisas, a gente precisa informar e educar as pessoas com relação a esse transtorno, assim como todos os outros, para que cada vez mais seja normal falar sobre o assunto, seja aceito falar sobre o assunto e a gente consiga ter o apoio que a gente precisa, ao invés de certas coisas que a gente escuta, que eu vou falar mais na frente. Eu peguei aqui do site do Dr. Drauzio Varela uma parte falando sobre o que é o transtorno de ansiedade generalizada, porque afinal de contas não sou médica, né? Então aqui não tô falando nada para ninguém se autodiagnosticar ou nada. Eu fui diagnosticada clinicamente, acho que há uns 2 anos atrás, e se você acha que você tem, você precisa procurar um psiquiatra e um psicólogo, principalmente, trabalhar tudo isso, porque no meu caso, medicação ajuda muito. Tem muita gente que não vai querer tomar medicação, mas tudo bem, você deve tratar da forma que você acha que é melhor pra você, mas uma das coisas que tem me ajudado muito é a terapia. E terapia é uma coisa assim que, na verdade, acho que qualquer pessoa deveria fazer, independente de transtorno ou não ter transtorno. Acho que todo mundo precisa de terapia, mas isso é outro assunto também. Então vamos lá. O que é o transtorno de ansiedade generalizada? Que também é chamada de TAG. Segundo o Manual de Classificação de Doenças Mentais, DSM-4, é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle, que perdura por 6 meses no mínimo e vem acompanhado por 3 ou mais dos seguintes sintomas: inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular e perturbação no sono. É impossível registrar também que nesses casos o nível de ansiedade é desproporcional aos acontecimentos geradores do transtorno, causa muito sofrimento e interfere na qualidade de vida e no desempenho familiar, social e profissional do paciente. O transtorno de ansiedade generalizada pode afetar pessoas de todas as idades, desde o nascimento até a velhice. Em geral, mulheres são um pouco mais vulneráveis do que os homens. Aí aqui eu vou falar agora uns sintomas. Pode variar de uma pessoa para outra. Além dos já citados, existem outras queixas que podem ser associadas a transtorno de ansiedade generalizada, como palpitações, falta de ar, taquicardia, aumento da pressão arterial, sudorese excessiva, dor de cabeça, alteração dos hábitos intestinais, náuseas, aperto no peito e dores musculares. E aí ele fala um pouco sobre o diagnóstico que deve ser feito junto com o seu médico. A gente já começa aqui, né? Preocupação excessiva, persistente e de difícil controle, desproporcional ao fato que está causando o transtorno. Então, uma das coisas que, primeiro de tudo, a ansiedade é uma coisa que todo mundo tem. Com relação à depressão e TDAH, não é uma coisa que todo mundo tem. Ou você tem ou você não tem.
Porque os sintomas do TDAH, eles são comuns em quase todas as pessoas do mundo. Mas o conjunto de sintomas e o conjunto e os prejuízos que esses sintomas causam na vida da pessoa que qualifica o TDAH e pode ser comprovado através de uma... eu não sei o nome, gente, porque eu esqueço. Uma foto do cérebro. O cérebro é fisicamente diferente do cérebro de uma pessoa que não tem TDAH. E você nasce já com TDAH, você não pega TDAH. Não é como a depressão, você não necessariamente nasce com depressão, você pode desenvolver a depressão. TDAH você não desenvolve. A ansiedade você também pode desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada. No meu caso, eu não me lembro de um dia da minha vida em que eu não fui ansiosa. Eu não me lembro. A primeira vez que eu busquei ajuda, eu tinha 18 ou 19 anos e eu fui num neurologista. Porque eu achava que eu tinha um tumor no cérebro. Então eu fui no neurologista e eu pedi para ele fazer um exame na minha cabeça, porque eu tinha muitas dores de cabeça, também tá no sintoma, problema para dormir, falta de memória, que já é um sintoma do TDAH, tensão, eu tenho dores constantes, mas eu não tenho dor crônica, pelo menos até agora não fui diagnosticada. É simplesmente porque é um conjunto de sintomas das 3 coisas que eu tenho que me fazem ter essas dores. E então eu fui nesse médico, no neurologista, ele fez os exames que eu pedi e não deu nada. E aí quando ele foi dar o resultado, ele foi conversar comigo, ele me mostrou um desenho do corpo humano e perguntou: você tem dor aqui, 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 aqui? E eu falei: tem, em todos esses lugares que você falou tem dor. Aí ele foi e falou que era ansiedade. Foi tratado como um quadro, como uma situação de ansiedade, assim, como um pontual, né? Ele não me encaminhou para psiquiatra, não me encaminhou para psicólogo, me passou uma medicação que eu tomei durante 40 dias e me ajudou essa medicação. E me ajudou o fato de eu saber que era ansiedade. Apesar de, nessa época, eu não ler muito sobre o assunto, porque... eu não sei nem dizer porquê. Nessa época eu não li muito sobre o assunto. Sim, então ele me passou a medicação, tomei esse remédio por 40 dias e me ajudou o remédio. E me ajudou o fato de eu saber que eu tinha ansiedade. Porque aí quando os sintomas vinham, que é uma coisa até bem confusa, eu acho que quem tem vai conseguir me entender aí, porque, por exemplo, os sintomas que eu tô tendo hoje, agora, né, no quadro de ansiedade que eu tô agora, no pico de ansiedade que eu tô agora, muita dor de cabeça, muita, já tomei remédio e assim, ajuda a aliviar um pouco, mas não alivia totalmente. Eu tô com dor daqui, os ombros até a metade das minhas costas, de tensão. Porque muita tensão nessa parte aqui não relaxa, né, nunca. Então você tá muito tensionado, músculos tensionados o tempo inteiro, dói muito. E por essa tensão é no corpo inteiro. Então eu tô com dor, não é dor no corpo, eu tô me sentindo assim, cansada. É como se eu tivesse, sabe quando você tá gripado, que quando você levanta da cama, o seu corpo parece que tem 100 quilos a mais e que você tá tão pesada, tá tão difícil de levantar, tá tão difícil de fazer qualquer coisa. Eu tô me sentindo assim. E assim, o que aconteceu logo quando eu fui quando me falaram a primeira vez sobre ansiedade, quando esse neurologista me falou, o que aconteceu foi quando os sintomas começavam a vir, dor no estômago, diarreia, vômito, enxaquecas de durar uma semana com enxaqueca. E isso eram sintomas que eu tinha desde criança, viu? Desde criança. Eu lembro que eu tinha muita dor de cabeça quando era criança. Então, quando os sintomas começavam a vir, eu parava um pouco, olhava pra minha vida e perguntava se alguma coisa estava podendo me causar ansiedade. E algumas vezes, muitas vezes, na verdade, eu consegui identificar o que era. Normalmente uma coisa que para uma pessoa que não sofre de TAG seria uma coisa que pode causar uma preocupação, nervosismo, uma ansiedade, que a ansiedade é normal, mas não ia causar todo esse desconforto, essa dificuldade, tudo isso, né? Não ia causar tudo isso, mas em mim causava. Então eu acabava às vezes descobrindo o que era. E o fato de eu descobrir o que era já me ajudava bastante também a entender que era ansiedade e que eu sabia por que eu estava tendo aquela ansiedade, então eu conseguia trabalhar para talvez resolver o problema o mais rápido possível ou, não sei, encontrar maneiras de controlar a ansiedade dentro de mim mesma, né? Sem medicação. Passei muitos anos controlando sem medicação. Eu não vou mentir que teve épocas em que eu experimentei algumas drogas e assim, eu só agradeço que eu percebi que aquilo ali
ia me fazer mal antes que eu pudesse entrar mais e me separar, assim, parei de andar com aquela galera e me separei daquilo, mas você não toma medicação, mas você compensa de uma maneira ou de outra. Então essas 3 eram as minhas principais maneiras de compensar: o cigarro, a bebida e a comida. A comida era a principal de todas, porque o cigarro, eu ainda pelo menos tinha consciência de que eu não queria incomodar as pessoas, então era muito difícil, na verdade, eu fumar e voltar pra trabalhar. Acho que nesses últimos anos que eu tava bem mais ansiosa mesmo, assim, que já tava tomando conta da minha vida, aí eu saía do trabalho pra fumar e voltava. Mas antes disso eu não gostava muito, eu tentava não ficar com cheiro de cigarro pra incomodar as pessoas, eu não gostava de fumar perto das pessoas que não fumavam, então eu ainda me controlava com relação a isso. Aí o que aconteceu? Quando eu conheci o meu marido, que a gente começou esse relacionamento à distância, foi quando eu realmente procurei ajuda, fui no psiquiatra, falei pra ele: olha, eu não tô conseguindo mais. Na verdade, eu tive uma crise de depressão nessa época, e eu falei pro psicólogo, pro psiquiatra, que eu não tava mais aguentando, que eu precisava de ajuda, que eu não tava conseguindo mais por mim mesma, eu não tinha mais vontade de fazer nada. Ele me passou a medicação e me encaminhou pra psicóloga. Foi aí que eu tive o diagnóstico de TAG mesmo, de transtorno generalizado, de transtorno de ansiedade generalizada. Acho que o nome já fala, né? Ansiedade é uma coisa que é normal e é nada do ser humano, todo mundo tem ansiedade. Se você tiver uma entrevista de emprego, você vai ficar ansioso por aquela entrevista de emprego, é uma coisa normal. Mas não é normal você ficar doente antes dessa entrevista de emprego, você ter crise de ansiedade, crise de pânico antes de você ir para essa entrevista de emprego, você não conseguir dormir semanas antes porque você sabe que você tem essa entrevista de emprego, enxaquecas por causa disso. Isso não é normal. Eu saí do médico e fui comprar o remédio. Na farmácia que eu fui não tinha. Aí eu fui numa outra farmácia e não tinha. Aí eu comecei a ficar nervosa, resolvi voltar para casa. Na metade do caminho para casa eu comecei a chorar desesperadamente e assim, descontroladamente. E aí quando eu cheguei em casa, meu irmão tava em casa e ele viu que eu tava chorando e ele perguntou por que eu tava chorando, e na minha cabeça eu sabia que não tinha motivo pra eu estar tão desesperada, porque eu não tinha comprado o remédio, porque eu só precisava começar a tomar o remédio de manhã, porque o remédio era pra tomar de dia. Então naquele dia eu não ia tomar o remédio ainda, eu só ia tomar o remédio no outro dia, no dia seguinte. Só que ele me viu tão desesperada, ele perguntou o que foi, eu falei que era porque eu não tinha conseguido comprar um remédio, porque também tem um problema que nessa hora você não consegue se expressar. E aí ele ficou tão nervoso de me ver daquele jeito que ele correu e foi comprar um remédio que eu nem precisava tomar naquela hora. Pra vocês terem noção, eu fiquei extremamente transtornada porque eu não encontrei o remédio, que eu tinha tempo suficiente pra ir numa outra farmácia e comprar. Em 2014 eu conheci meu marido e a gente começou esse relacionamento à distância e, gente, nossa, a minha ansiedade, assim, tomou conta da minha vida, porque é muito difícil ter um relacionamento à distância e você quer estar com a pessoa que você ama, você quer estar junto. Você imagina uma pessoa que tem transtorno, que tem TAG, se muda para um país completamente diferente, deixa tudo para trás. Eu não tinha amigos, eu não tinha família. A família do meu marido é maravilhosa, eu agradeço todos os dias, eu não tenho do que reclamar. Uma coisa tão assim, eu não tenho do que reclamar da família do meu marido. Eles me acolhem, me ajudam demais. Mas não é a minha família, né? Então eu não tinha amigos, eu não tinha família, eu não conhecia ninguém, eu não falava o idioma. Porque fala assim, falando inglês você vive na Holanda. Falando inglês você sobrevive na Holanda. Mas para você viver na Holanda, você precisa falar holandês. Comecei a trabalhar em Amsterdã, uma cidade extremamente internacional. E foi uma coisa assim, muita coisa ao mesmo tempo. E aí deu tilt. E aí foi quando piorou tudo de vez. A minha médica me convenceu de que a psicóloga junto com o psiquiatra e a médica da família me convenceram. Falaram, nossa, se você quebrar a perna, você não toma remédio para dor. Se você tem uma pessoa que tem diabetes, ela não toma insulina. Uma pessoa que tem pressão alta, não toma remédio para pressão. Por que você acha que é tão ruim tomar um remédio para sua ansiedade? E esses foram questionamentos que me fizeram realmente pensar. E me fizeram decidir que eu vou tomar o medicamento enquanto for necessário pra mim, enquanto estiver me fazendo bem. A melhor coisa que você pode fazer quando você tá com uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, e essa pessoa tá presa naquele ciclo do pensamento destrutivo, que não consegue sair daquilo ali e tá muito nervosa por causa daquilo, não fique falando pra ela, esqueça isso. Chegue pra ele e comece a falar, menina, então ontem eu encontrei com uma amiga minha e fale sobre uma coisa totalmente diferente.
tente trazer essa pessoa pra você, chamar a atenção dela pra você, porque quando a gente tá assim, a gente se desconecta meio do mundo, a gente não racionaliza. Então, tente se conectar com essa pessoa falando sobre coisas triviais. Pelo amor de Deus, você não vai falar de coisa de desgraça que aconteceu, né? Porque a pessoa já tá no episódio de ansiedade, então você não vai, né, dar a ela mais motivos pra ela ficar preocupada. Você vai falar sobre coisas triviais, sobre coisas normais, sobre coisas do dia a dia. Pra mim, isso é o que funciona mais. Quando eu tô nervosa, você fica tentando me dar soluções para o problema, acredite, todas as possibilidades imagináveis, inimagináveis, possíveis e impossíveis, eu já imaginei. A não ser que essa pessoa peça ajuda para solucionar um problema, se essa pessoa estiver ficando nervosa de uma forma que você tá vendo que ela não tá mais racionalizando, puxa para outro assunto, muda de assunto, fala sobre outras coisas. Isso não é ignorar o problema, tá? Isso é você tentar tirar a pessoa do ciclo para ela não entrar numa crise de ansiedade. Porque depois que você tá numa crise de ansiedade, parece que você vai morrer. Aí o negócio já é outro contexto. Então você tá tentando tirar essa pessoa daquele looping, do pensamento destrutivo. O transtorno de ansiedade generalizada, ele é altamente tratável, certo? Com medicamento e terapia. E em alguns casos ele não vai passar nunca. Eu ainda estou num momento de pesquisa com os meus médicos, que a gente não sabe ainda se a minha ansiedade ela é neurológica, eu nasci com ela, é alguma questão química do meu cérebro que me faz ser ansiosa, ou se a minha ansiedade ela é uma consequência do TDAH. Porque junto com esse é outro vídeo, mas junto com o TDAH vem podem estar associados vários outros transtornos. Então a gente ainda não sabe. O principal é o seguinte: se você conhece alguém que tem TAG, tem transtorno de ansiedade generalizada, não minimize, não ignore e converse com essa pessoa sobre o assunto, leia sobre o assunto, pesquise, se informe e pergunte a essa pessoa que tipo de ajuda ela precisa, porque cada ser humano é único. Então uma coisa que funciona pra mim não vai funcionar pra todo mundo. E se você tá assistindo esse vídeo, você não tá sozinho, tá? Tem muito mais gente aí com esse transtorno de ansiedade do que se admite falar. Porque infelizmente ter uma doença da mente hoje em dia ainda é vergonha. Apesar de estar cada vez mais comum, ainda não se pode falar sobre o assunto. E apesar de não falar sobre o assunto ser o motivo que causa mais depressão e mais suicídios, ainda não se fala sobre o assunto. Então é isso, eu acho que é isso que eu tenho que falar. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre essas coisas, sobre doenças da mente e falar mais sobre as coisas ruins da vida, mostrar a parte real, porque principalmente nessa era de mídia social, que tudo é muito bom, né? Que tudo é perfeito, que tudo é maravilhoso, você só posta foto quando você tá feliz, quando você tá arrumado, quando você tá... E você não, né? Por exemplo, no dia que eu tô bem, eu arrumo meu cabelo, eu coloco uma roupa decente. No dia que eu tô assim, do jeito que eu acordo, eu fico uma blusa que tá manchada de comida e uma calça que tá confortável porque eu não tô aguentando meu corpo de dor. E eu queria gravar o vídeo pra vocês assim porque eu quero mostrar a realidade de como é. E hoje é um dia que eu não tô bem. E tô vencendo. É uma vitória não é nem uma vitória a cada dia, é uma vitória a cada hora, né? Cada hora que passa que eu faço alguma coisa que eu deveria estar fazendo, ou que até que eu aceito que eu tô cansada e que eu tô precisando, porque drena a gente, drena toda a minha energia. Então até o fato de eu aceitar, resolvi minhas coisas, viram coisas que eu tinha que resolver hoje, vitória. Mas agora eu vou parar e ficar deitado o resto do dia, porque também é disso que eu preciso. Então tá, gente. Era isso, eu espero que eu tenha falado coisa com coisa e que alguém tenha entendido alguma coisa. E se vocês tiverem perguntas ou alguma coisa que eu esqueci de falar, ou se vocês quiserem um vídeo mais detalhado, ou se vocês, qualquer coisa, podem comentar, podem me falar.
E é isso aí, se você gostou, dá aquele curtir, compartilha, toda aquela coisa. E é isso.